Bom dia, gente. Então, eu havia feito essa caminha há um certo tempo e não vendi, deixei ela aqui de modelo, né? Porque eu queria gravar o vídeo para mostrar para vocês como é que faz. Aí eu deixei ela aqui para vocês verem. Então, essa caminha, na verdade, é uma cama redonda, tem 6 lados, sendo que 5 dela são menores, ó. 2, 4, 5 e o sexto, que é a parte da frente, que é aquele que é bem mais baixinho, tá vendo? Então são 6 lados, ela é toda redondinha, ó. Redonda e dupla face também, tá? Isso aqui é a parte de baixo dela. Ó, vou virar. Isso aqui é o jeans, eu fiz ela em azul e em jeans, tá? Fiz nas duas cores. Como eu sempre faço, né? Porque eu gosto mesmo da dupla face. É bom. Tem a opção de tirar, botar de um lado, botar do outro. Eu acho que tá com caminha nova. Enfim. Então, assim. Ela fica dos dois lados. Ela fica nesse lado, todo azul. E nesse aqui, da parte do jeans, ó. Redondinha, toda redondinha. O que acontece aqui? Eu fiz ela com a opção da almofada, tá? Você tira pra lavar, tem o zíper. Eu fiz o zíper aparente porque ela é de uma estampa só. Então, obviamente, a gente vai botar o zíper pra baixo e não vai utilizar essa parte daqui. Mas eu dei a opção também de a gente poder botar o zíper, o enchimento dentro da cama. Aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu não quiser ficar com a almofada exposta, eu posso botar a minha almofada aqui dentro. Aqui, ó. Que ela vai continuar dupla face do mesmo jeito, só que assim ela fica mais robusta, né? Aqui. Ela fica bem mais robusta. Ó. Mas é a mesma coisa, é a mesma cama, sendo que você tem a opção de botar a almofadinha para pôr em cima. Ou se não, você bota a almofada dentro. Aqui, ó. Não muda absolutamente nada. Só o que eu acho que ela fica mais é robusta. E aqui, quando você põe a parte do jeans, tem a parte do zíper. Então, esse zíper fica um pouco aparente. Aqui, tá vendo? Então, eu dei essa opção mesmo da almofada justamente por conta disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer os cortes. A gente vai fazer essa caminha. Eu vou trazer os cortes e as medidas pra gente começar. Tá ok? Então, vamos para as medidas. Eu vou precisar, a nossa caminha, uma redonda, né? Com 6 lados. Então, o que eu fiz aqui? Cortei 5 pedaços do amarelo. Eu vou usar 2 tecidos diferentes, como sempre, né? Esses tecidos são de coroinha aqui, ó. De realeza. Então, cortei o amarelo e o azul. Cortei os dois, 5 pedaços cada um, de 30 por 20, tá? 30 de largura por 20 de altura. 5 de cada. E a parte da frente, eu cortei os dois também, na medida de 60 por 20. Na verdade, aqui tem 5 e essa é a sexta parte, né? Eu tô fazendo a sexta parte maior duplicada, certo? 30, 30, 60. 60 por 20 de altura. Aqui eu vou fazer o corte no tecido também, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o corte pra vocês verem. Eu quero a minha parte de baixo da minha cama, né? Os 2 forros. Eu quero o tamanho de 65 por 65, um redondo. Então, o que eu fiz aqui pra achar o meu tamanho, o meu redondo? Eu preciso de 65 por 65, eu cortei o tamanho de 70 por 70 e passei o ferro nele para achar o meu centro, tá? Aqui. Esse aqui é o meu centro, certo? O biquinho é o centro. Eu abri o meu tecido, peguei a própria caneta, a minha caneta mesmo, e fiz um pontinho aqui para centralizar, para saber qual é o meu centro, o meu meio. Eu quero a medida de 65 por 65. Então, para eu achar essa medida, começando do meio, eu vou pegar a metade desta medida, que é 32,5.
Aí, o que que eu fiz? Peguei minha fita e vim catando 32,5. Ó, bem no centro, em cima da pontinha onde eu marquei, ó. 32,5. 32,5, 32,5, 32,5 e assim por diante. Você vai marcando com a caneta, tá? 32,5 você marca de um lado e outro. Isso você vai fazendo ele todo. 32,5, todinho em volta dele. Aí eu consegui achar o meu círculo, tá vendo? De 65 por 65. Vou cortar esse círculo. Depois que eu cortar esse círculo, eu não vou nem cortar a parte do azul agora. Aliás, eu vou até cortar assim. Eu vou fazer os dois já, para facilitar o meu trabalho. Vou pegar, depois que eu cortar o amarelo, eu vou cortar o azul e vou fazer o círculo, o mesmo círculo, ok? E aí, o que que eu vou fazer depois disso? Depois que eu fizer o meu círculo, que eu já achei a medida, tá tudo certinho, eu vou cortar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as partes de 30 por 20, vou fazer aquele comprido que vocês já conhecem, ó. Vou juntar um com o outro, ó, um com o outro, tá? Porque isso aqui vai ser o seguinte, vai ficar o meu compridão, tá? Vou fazer aquela costurinha, ó. Costurar esse com esse, ó. Esse com esse, esse com esse com esse, vai ficar aquela minhoca comprida. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer no amarelinho também, tá? A mesma coisa. Vou costurar um no outro pra ficar a minhoca comprida. E aqui, depois que eu fizer isso, eu venho e pego a minha parte da frente. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu nem vou fechar a parte de trás. A minha principal é a parte da frente, tá? Eu vou fazer o corte aqui pra vocês verem. Essa parte é a principal, então eu tenho que ter ela primeiro e depois que eu cortar, eu vou fazer a costura dos outros, tá? O azul com azul, ó. O azul com azul, certo? Essa é a principal, essa eu tenho que ter fechada mesmo. E o restante eu vou fazendo. Mas eu não vou fechar tudo não, tá? Porque eu preciso, para finalizar essa cama, eu tenho que ter ela aberta para fazer a finalização no final. Então, deixa eu fazer o meu corte aqui para vocês verem da parte da frente. Como eu faço sempre o passo a passo, se alguma coisa aqui ficou muito corrida, vocês vão ver no passo a passo, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, ó. Prestar atenção nisso aqui. A coroinha tá pra cima e a minha outra coroinha está pra cima. Então, é tecido direito com tecido direito, tá? Aqui. Vamos lá. Parto ele no meio, ó. Junto no meio. E faço o meu corte. Aqui você pode fazer o corte que você quiser. Você pode fazer arredondado, pode fazer mais pra cima, como é que se fala? Enfim, meio redondo, meio quadradinho, mais esticadinho. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu faço desse jeito aqui. Eu vou querer, na parte de baixo, mais ou menos uns 11 centímetros, tá? Então, eu marco aqui 11 centímetros. E nessa parte daqui, eu vou querer 11 centímetros também, tá? Então, o meu corte vai vir daqui, ó. Vai vir daqui, dessa marca, eu vou vir pra cá e vou fazer o corte aqui. Vou fazer pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Aqui eu já marquei, já posso tirar. Aqui você vai arredondando, que você precisa chegar lá em cima, certo? Não vou fazer muito estreito, não. Vou fazer assim, ó. Aqui. Como é que ficou? Tá vendo? Ó. E se vocês conseguem ver aqui. Como ele ficou.
Ele é grande mesmo porque ele vai cobrir a parte da frente, certo? Então ele é bem grandão. Aí, o que eu tava falando pra vocês, eu vou começar a fazer a costura a partir do tecido da frente, tá? Aí eu vou costurar aqui, essa lateral, essas duas aqui, as demais, e vou deixar uma somente aberta, tá? Então vai ficar aberto aqui e aberto aqui, tá? Porque aqui vai entrar o zíper, vai entrar finalização, enfim, tem que estar aberto, não adianta. Se você fecha, você não consegue fazer a cama direito, fica um horror. Então, essa parte está explicada. Esse processo eu vou fazer no azul e vou fazer no amarelo também. Mas aí eu trago para vocês verem direitinho quando já tiver costurado essa parte e essa parte, ok? Então, eu vou costurar essa com essa. Vou utilizar o zíper marinho. Dou a metragem para vocês depois, porque eu não tenho agora. Quando eu fizer a costura, eu já vou aplicar o zíper. Quando eu aplicar o zíper, eu já vou ter a medida. Aí, tendo a medida, eu já aviso a vocês. Ó, então eu juntei todas as partes, ó. Passei overlock em tudo e fiz a costura reta por dentro, tá? Ó, a parte da frente do amarelinho. Fechei as laterais, botei os gominhos todos juntinhos. E com o azul eu fiz a mesma coisa, tá? Juntei todos, aqui ó, a parte da frente, que é a minha principal. Já pus o zíper, do mesmo jeito que a gente sempre faz. Deixa eu só virar um pouquinho pra cá, que tá meio torto. Peraí. Ó, então a gente pega a parte do direito do zíper com o direito do tecido, vira pra baixo, faz uma costura reta nele toda, depois vira e rebate a costura aqui na parte de baixo, certo? Já pus a ponteira também e os cursores. Então, qual vai ser o próximo passo? Eu tenho que juntar agora a parte azul com a parte amarela. Então, eu vou achar a parte menor, ó, a lateral menor, que é essa aqui. A primeira a marcar é a parte da frente, tá? Eu preciso marcar a parte da frente. Agora, deixa eu explicar uma coisa pra vocês que é bem importante. Eu cortei a medida exata do azul e do amarelo. Só que eu fiz errado. Eu deveria ter cortado um pouco maior a amarela. Por quê? Porque o azul tem o zíper, então ela automaticamente aumenta. E na hora que eu for fechar essa cama, vai dar uma diferença e que aqui vai ficar bojudo, entendeu? E eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer o meu tecido amarelo, tá? Vou botar praticamente no mesmo nível que o zíper, mas vou centralizar a costura. Ó, costura com costura tá aqui certinho. Vou marcar até no alfinete, olha aqui. Costura com costura, tá? Esse bateu. E aqui eu vou costurando nessa medida aqui mesmo, tá? Vou fazer, não tem problema. Vai ficar, assim fica certinho. Se eu fizer daquele outro jeito, não vai ficar. Vai ficar todo, vai ficar embaixo, vai ficar sobra de zíper. E vai ficar bem feio. Então, eu acerto aqui embaixo, ó, meu tecido. Já deixo marcado aqui em cima, centralizado. Venho para o outro lado. Ó, costura com costura, tem que ser costura com costura, tá, gente? Não pode botar costura torta, não. Os tecidos estão cortados do mesmo tamanho, não tem como a gente errar aqui não, tá? É impossível errar, porque a medida tá batendo certinho. Eu cortei igual, overloquei igual e costurei igual. O máximo que pode acontecer é um pouco de sobra de tecido no fim, tá? Mas aqui tudo vai bater. Ó. Aqui já bota um alfinete embaixo para segurar e marca a outra costura aqui em cima, que tá tudo certinho. Então, a gente vai fazer isso nela todinha, tá? Ó, só pra ver se vocês entenderam, tá vendo? A parte do zíper tem que ficar junto com a parte do amarelinho. Então, eu vou marcar ela todinha, direito com direito, tá? Parte direita com direito daqui. Marco ela toda, faço uma costura reta em cima, nela todinha, até o final.
Deixo as minhas laterais abertas, porque eu vou precisar que elas estejam abertas. No próximo passo vocês vão ver por quê, tá bom? Vou fazer essa costura. Aí outra coisa importante, como eu tô fazendo dois tons diferentes, que é o amarelo e azul, eu preciso ter duas linhas na minha máquina, tá? Se eu for costurar com a parte de baixo azul, a linha é azul. A parte de cima amarela, a linha é amarela. Aí fica bonito, perfeito, não tem nenhum defeito. Então, a gente volta já já com a costura pronta, com essa parte de cima. Então, fiz a costura de cima com a de baixo, tá? Ele todinho, ó. Ficou uma minhoca compridona. Aqui, ficou grandão. Mas o que eu vou fazer agora? Ó, a parte da frente como é que ficou bonita. Ó, o amarelinho. Ó o que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Com a costura. Aqui, ó. Tá vendo? Se eu tivesse feito daquele outro jeito, sem diminuir, isso aqui, essa parte do amarelo estaria aqui. E pra eu fechar depois, ia ficar complicado. Agora, o que é importante? Olha aqui, ó. Isso é muito importante, gente. É sério mesmo. Ó, costura com costura, perfeitinha, tá vendo? A gente tem a costura certinha. Isso é... Na hora de você fazer o fechamento da cama, é extremamente importante. Então, vamos fazer mesmo, prestar atenção nisso. Aqui, ó, costura com costura. Não tem defeito, entendeu? A gente faz um trabalho perfeito, bonito, né? Até porque a gente tá aqui pra fazer um trabalho pra vender. Então, a gente tem que pensar que a gente iria comprar. Quando a gente pensa que a gente vai comprar, facilita, né? Porque a gente quer uma coisa bem feita, bacana. Enfim, então tá feito essa parte, tá? O que eu vou fazer agora? Eu tô pensando em rebater essa costura em cima, tá? Então, pra eu rebater essa costura, eu vou passar o ferro primeiro, porque eu quero a parte daqui tudo juntinha, porque eu tenho um pouco de tecido aqui dentro. Então, eu vou... Pra eu rebater, eu tenho que botar ela muito certinha. Então, eu vou passar o ferro nele todinho, vou passando o ferro e vou acertando, tá? Pra ficar justinho. Porque depois que eu rebater essa costura aqui na parte de cima, eu vou passar pro próximo passo, que é fazer o fechamento interno das partes, tá? Como a gente vai ter gomos pra fazer a separação dos enchimentos, então a gente precisa juntar uma com a outra. Então eu vou passar o ferro nele todinho aqui em cima. É importante, tá, gente, fazer isso também. Porque você deixa os tecidos alinhados, não tem problema de ficar um tecido pra cima, outro pra baixo. E a gente passa o ferro direitinho e vai ficar bacana pra gente fazer o rebate da costura. Então eu vou passar o ferro somente aqui na parte de cima, tá? Vou fazer o rebate da costura e volto. Ó, fiz o rebate da costura em cima, tá vendo, ó? Rebati a costura em cima nele todinho. Quando a gente faz o rebate da costura, ele fica mais marcadinho, tá vendo? Fica bonito também, eu gosto. E o que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo? Desvirar, marcar as partes internas, certo? O mesmo esquema. A linha azul com a linha azul, a linha amarela com a linha amarela, tá? Então, a gente puxa bem, porque a gente tem um meio que tem a costura rebatida, né? Então, a gente vai costurar bem aqui no cantinho mesmo, tá? Ó, vai ficar aqui no cantinho. Marca aqui. Tenta costurar fora da costura que já foi feita, tá? Até essa parte aqui do zíper. Ó. Até essa parte aqui do zíper. É onde nós vamos fazer a costura. Então, vai ser isso aqui, tá? Até aqui, porque depois a gente vai precisar dessa parte aqui pra costurar nas partes do azul e do amarelo. Então, eu vou pra máquina, costura esse aqui, ó. Vai ficar assim, vai ficar abertinho aqui, é porque tá marcado aqui, depois que soltar vai ficar mais bonito, tá? Depois que eu costurei essa parte daqui, eu venho pra parte daqui, faço a mesma coisa. Desviro, ó. Marco a costura. Aqui, ó. Até onde eu falei, até nessa parte aqui, perto do zíper. E costuro, ok?
Vou fazer isso nela toda, aqui em todas as partes que tem as costuras, tá? Aqui, aqui, aqui e somente a última, aqui fica nas extremidades, que essas vão ficar abertas ainda, porque a gente vai precisar delas abertas, tá? Pra poder fazer a finalização. Então, vou pra máquina costurar e depois eu trago pra gente ver. Então, gente, eu fiz a parte de dentro, ó, as costuras internas, tá? Toda a costura interna. Juntei a parte de cima com a parte de baixo. Deixa eu tirar essa linha daqui. Ó, toda ela. O que eu fiz agora? Deixei até mais ou menos marcado pra vocês verem. Pus a parte do azul, aqui, ó, virada assim, tá? Só que ao contrário. Vamos lá, ao contrário, tá? Pus a parte do azul assim, virada com zíper pra cá. Não, desculpa, na verdade foi isso que eu já aprendi. Aqui. Foi assim. Vamos lá. Pus a parte do azul, ó, virada pra baixo. E peguei a parte do azul, do forro do azul, e marquei ele inteiro, tá? Somente o azul, ó, o forro do azul com a lateral do azul, tá? Vim e marquei ele todinho, ó, todo em volta, como a gente sempre faz com as outras caminhas, tá? Tá toda marcadinha. Vou pra máquina agora, vou passar uma costura reta e depois eu volto. Então, fechei tudo por dentro, tá? Ó, essa parte aqui eu fechei toda por dentro, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou fechar essa lateral, ó. Aqui. A última, né? Vou fechar a última lateral. E agora eu vou ter que ter cuidado com as costuras, tá? Ó, a costura de finalização aqui embaixo. A costura do meio. Essa é extremamente importante, que se ficar fora de lugar, já era. Então, a gente marca direitinho aqui. Aqui em cima não tem problema sobrar, tá? É normal que sobra um pouco de tecido, que não bata em cima a costura, não tem o menor problema. Ó, então aqui a gente vai fazer esse fechamento, tá? Direitinho. Vamos fechar aqui essa lateral, tá? Toda ela. Depois que a gente fechar essa lateral, a gente vai fechar literalmente mesmo, tá? Aqui, ó, que vai ser a última para concluir os gominhos, certo? Como a gente fez com as demais, ó. A gente fez a costura interna, então só faltou a última da finalização, certo? Então, essa última da finalização, a gente vai fazer depois que fizer essa costura aqui. A gente fez essa costura, e depois que a gente faz essa costura, a gente fecha tudo, ok? Aí eu trago pra vocês verem. Então, o que a gente vai fazer agora? Parte da frente, prendemos a parte de baixo, certo? Que é o azul com azul. Agora, nós vamos prender a parte amarela. Esquece isso aqui, tá? A gente vai prender como a gente havia feito anteriormente, que é no zíper. O zíper tá aqui, então é aqui que a gente vai prender. Depois a gente tira esses excessos todos de tecido na overlock. Não tem problema nenhum. Então, a gente faz a marcação toda. Aqui. Eu fiz aqui uma overlock com a linha amarela mesmo no azul, porque vai ficar pra dentro e eu vou cobrir. Isso aqui não vai aparecer. Ok? Que eu havia falado que faria com o mesmo tom de linha e acabei fazendo com esse tom. Mas tá tudo certo. Eu vou depois reparar meu erro. Que de momento eu queria fazer, então, enfim, fiz. Então, agora o que eu vou fazer? Vou marcar ela todinha, tá? Faço a marcação dela toda, vou pra máquina e costuro ela, faço uma costura reta nela todinha de novo, ok? Ó. Certo? Ela vai ficar fechadinha, ó. E depois a gente vai pro passo seguinte, que é pra botar o último forro, certo? Então, eu vou fechar e trago pra vocês verem. Agora eu pego ela,
Esse aqui é o direito, certo? Que é do azul com azul. As costuras já foram feitas, eu vou arrumar, ó, como eu havia deixado arrumadinho aqui. Vou pegar o meu forro da parte de baixo, vou virar o lado direito, já pus o zíper, ó, já tá com o zíper. Vou botar pro lado direito, vou marcar ela todinha, ó. Vou fazer a marcação nela todinha na última costura que eu fiz, tá? Que é bem importante. Marco todinha e faço a costura final, ok? Então, depois que eu fizer a costura final, eu vou dar uma overlocada, porque ela tá com muita sobra de tecido aqui, tá? Pra ficar bem certinho. Aí, eu vou marcar, vou pra máquina, vou fazer a costura e volto pra gente ver como é que ela ficou. Vocês entenderam, né? O direito do tecido com o direito do tecido, ok? Vou fazer essa marcação todinha, nela inteira, toda, e volto pra gente revirar, virar ela pro direito, pro lado direito, e ver como é que ela ficou, ok? Já volto. Então, gente, já fiz, tá? Eu só não overloquei ainda, porque minha linha soltou. Mas depois eu vou pra máquina, vou passar o overlock todinho em volta pra tirar esse excesso de tecido. Mas vamos ver então como é que ficou a parte de dentro. Ó. Aqui ficou a parte amarela, certo? Ó. E aqui a parte azul. Eu vou pôr os enchimentos e vou trazer ela cheia pra gente dar uma olhada, pra ver como é que ela ficou. Aí já é o fim do vídeo mesmo, porque ela já vai estar cheia. E vamos ver como é que ficou o resultado. Já volto. Aí, gente, então esse aqui é o final da cama, tá? Ó, essa é a parte azul desse luxo, a cama luxo, né? É a cama de coroa, realiza. Só felicidade. Então, aqui é a parte da frente. Eu fiz ela um pouquinho mais baixa mesmo. Dessa vez eu quis fazer diferente daquela. Mas você pode fazer alta, você pode fazer mais alta, mais baixa eu não recomendo, que fique estranho. Mas pode fazer mais alta, não tem problema nenhum. Essa parte não precisa ser quadrada, pode ser arredondada. Eu mudei também essa parte, tá? Aquela foi uma coisa que eu fiz, que foi uma invenção minha também, e essa aqui é outra. Então, a gente pode mudar quando a gente quiser, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Esse é o mesmo esquema que eu falei no início do vídeo. Você bota a almofada dentro do forro, ou tira o forro, a almofada, e bota em cima. Você tem as duas opções. E como é dupla face, essa é a parte do azul. E essa aqui é a parte do amarelo, que tem a questão do zíper. Ó, eu fechei o zíper, tá? Tá vendo? Ele tá fechado. Mas mesmo assim, a gente tem a opção de pegar a almofadinha, pôr em cima, para que não tenha necessidade de ficar mostrando o zíper. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, fiz com o maior carinho, o maior amor. Se alguma coisa passou, eu fui rápida demais, falei, vocês não entenderam, comentem. Quem gostou, curta. Quem não tá inscrito, se inscreva. E assim vocês vão me dando mais vontade que eu faça mais coisas e inventando mais vídeos. Então, até a próxima. Obrigada, fique com Deus.